falar um pouquinho sobre sintomas psiquiátricos na encefalite por anti-NMDA. Esse artigo é muito legal porque ele mostra o impacto da questão psiquiátrica na doença. Então, no início da doença, 59% tem manifestação psiquiátrica. E essa manifestação pode ser depressão em menor monta, 23%. Um episódio esquizoafetivo em 23% também, mania em 8%, e alucinação visual e auditiva, 40%. 41% dos pacientes foram admitidos inicialmente em instituições psiquiátricas, 47% sem sintomas neurológicos no primeiro momento, e 47% tinham intolerância neuroléptico, hipertermia, rigidez muscular, que era uma dica para pensar que, por acaso, o paciente poderia não ter encefalite. A maioria desenvolveu discinesia e catatonia. Então, esses são alguns dos pontos para estar atento numa evolução atípica de um paciente internado na ala psiquiátrica. Na criança, é um pouco diferente. A criança ela tem, raramente, uma alucinação muito estruturada, mas o que predomina é irritabilidade, hiperatividade, hiperfagia, insônia, hipersexualidade, acessos de raiva, quebra tudo. Vários relatos dos pais. E eles podem ter sintomas psiquiátricos em 50% que podem ser desde mudanças de humor até uma psicose clara. E, para o diagnóstico, a criança tem que ser previamente rígida. Vou repetir isso, que é muito importante. Não pode ter toque, não pode ter autismo, não pode ter outra condição, não pode ter uma personalidade que seja já pré-mórbida. O habitual é que a criança seja previamente rígida para a gente pensar em encefalite autoimune. E não é PANDAS também, tá? Que isso dá dúvida. E aqui mostra um pouco, essa figura é interessante porque ela mostra o impacto da doença e a capacidade da criança expressar, como que é difícil a criança expressar. Então, no primeiro momento aqui, você fala, desenhe uma árvore, desenhe sua família e desenhe a casa. No início da doença, é uma desexecução, você não consegue perceber o afeto no desenho. E aí, na primeira parte do tratamento, começa a ter uma leve estruturação, tá vendo? A casa tem alguns sinais, você consegue desenhar, mas as pessoas não têm muito a face. E quando ele está plenamente tratado, o desenho recupera. Então, essa é uma forma, por exemplo, de avaliar a cognição e algum processamento emocional da criança. Mas pode ser só psiquiátrico? Então, eles fizeram um estudo, e esse estudo foi publicado, é um estudo até antigo, de 2013, mas é um estudo muito interessante, porque eles revisaram 571 casos de encefalite por anti-NMDA, e eles encontraram 23 casos que tiveram só manifestação psiquiátrica, isso correspondeu a 4% da amostra, e desses 23 casos, 5 foram na apresentação inicial, ou seja, não tinha um diagnóstico de encefalite anti-NMDA. Mas 18 foram na recorrência. Então, isso mostra que, quando você trata no primeiro momento, ele pode recorrer como um quadro mais brando e somente psiquiátrico. Tá? 43% foram associados a tumores e é mais comum nas mulheres. E, nesses casos, a ressonância estava alterada, 45% tinha ressonância alterada e 77% com pleocitose no líquor. Então, quero só mostrar para vocês que, ao perceber a atipia do quadro, vale a pena solicitar exames complementares. Tem um artigo que é quando é que você deve, então, pesquisar encefalite por anti-NMDA no contexto da psiquiatria. E aí tem esse acrônimo, Search for NMDA Antibodies. Então, assim, o S é de sleep, pacientes que têm alteração de sono, que começaram a ter desinibição, mania ou alteração, transtorno, uma oscilação de humor muito rapidamente, muita agitação, muita agressão, crianças e adultos muito jovens, história negativa de doença psiquiátrica prévia, uma catatonia flutuante, sintomas positivos e negativos na apresentação, déficit de memória, alteração da linguagem. O falar é comprometido é muito importante, especialmente o mutismo. Intolerância antipsicótico e afastar a síndrome neuroléptica maligna. E aí a ideia é que você pense nesses detalhes na hora de avaliar um caso, e aí você progrida a investigação. Se você achou que está atípico, aí você deve progredir a investigação. Ressonância, líquor e testes adequados. E tem algumas outras dicas do Pollack que eu gosto também, que é o seguinte, olha, sintoma neurológico focal, redução do nível de consciência, teve uma crise epilética, tem a história de um tumor, tem uma hiponatremia na chegada que ninguém consegue entender, teve um pródromo infeccioso, tem muita dor de cabeça. Então, são coisas que alertam para um envolvimento meníngeo e para um envolvimento sistêmico, que podem ajudar na triagem desses pacientes.